A Páscoa é um convite de uma festa maravilhosa que nos é oferecida nessa noite. Mas nós precisamos de resgatar de forma bem objetiva que pelo menos mais de um milênio antes de Jesus vir ao mundo, o povo de Israel, os hebreus, aprenderam o significado deste convite maravilhoso. Este povo vivia sobre escravidão, vivia sobre uma sentença amarga de um regime totalmente opressor, que imperava sobre eles. O povo se tornou cativo no Egito, e Faraó começou a usar a mão de obra daquele povo, explorá-los, submetê-los às mais variadas vergonhas. A palavra de Deus diz que o povo começa a clamar, o povo a quem Deus chama de seu, e clama por uma intervenção, e Deus responde a este clamor, responde a esta súplica. Ao responder a esta súplica, este mesmo Deus começa a lançar algumas pragas, a fim de que o coração de Faraó se mobilizasse para poder liberar o povo. A Bíblia nos conta que em um determinado momento Deus então decide ferir os primogênitos de toda a região, a fim de que eles sejam mortos. No entanto, há uma ordem expressa do Senhor dizendo: meu povo a quem chamo de meu, ofereça um cordeiro como um sacrifício. Celebrem a libertação. Pintem sobre os umbrais, as portas das suas casas, o sangue que será vertido por este mesmo cordeiro. O povo assim o faz. O anjo da morte passa, mas onde há o sinal do sangue presente nos umbrais, a vida dos primogênitos é preservada. Tempos se passaram, o próprio Cristo começa a celebrar a Páscoa, judeu que era, valorizando este tempo de memória, de resgate da intervenção sobrenatural de Deus no curso da história do povo a quem o Deus Todo-Poderoso chama de seu. Mas em um dado momento, esse Jesus muda a perspectiva. Ele muda a perspectiva da ceia, que tinha alguns detalhes que eram repetidamente vivenciados anualmente para poder reconhecer a libertação do povo que estava cativo no Egito. Quando isso acontece, quando este tempo inaugura-se, Jesus então celebra a última ceia. E ao celebrar a última ceia, a Bíblia nos conta que uma casa é preparada, ele reúne os seus discípulos, está com eles, para poder celebrar esta que é mais uma Páscoa, mas não somente mais uma Páscoa, mas a última Páscoa. A última Páscoa que estava carregada no coração dos homens, que seria seguida a partir dos ritos que haviam sido estabelecidos desde a época da escravidão. Mas a Bíblia nos conta que Jesus então decide tomar o pão. Ele parte esse pão. Ele toma o cálice e faz alusão de que o corpo dele é representado por aquele pão. E faz menção de que o sangue dele é representado por aquele vinho. É importante nós considerarmos que alguns elementos eram presentes, constituintes na Páscoa do Senhor. As ervas amargas tinham por mensagem, por objetivo, evidenciar que o tempo de escravidão foi um tempo penoso, foi um tempo difícil, foi um tempo de muitas agruras, de muito choro, de muita humilhação. Os pães sem fermento remetiam na memória do povo que eles estavam fugindo do Egito. Não havia tempo para poder esperar a fermentação. Necessário se fazia comer um pão sem nenhum tipo de descanso, para poder suprir a necessidade imediata e permitisse que aqueles homens caminhassem
diligentemente caminhassem rumo à terra prometida. Jesus toma os elementos que são constituintes da ceia, mas ele, ao apresentar-se, ao dizer que ele era o próprio corpo, o corpo que lá atrás era experimentado com o sacrifício de um cordeiro, sem mancha e sem pecado, ele admite para si, ele assume para si a responsabilidade agora de ser o prato principal, de ser o Cordeiro de Deus que tira, que limpa, que aniquila o pecado do mundo e pavimenta um novo e vivo caminho para aqueles que ainda estão presos no pecado que os envolve, presos nas agruras, nas dificuldades. Jesus se oferece como um sacrifício vivo. Jesus se oferece e diz: eu não vim apenas para poder rememorá-los de uma lembrança, de uma mera libertação que foi experimentada, mas se for percebida por vocês dentro da mesma perspectiva, se torna temporária. Eu vim de forma definitiva para poder pavimentar a cada um de vocês um novo e vivo caminho. Eu sou o Cordeiro de Deus. Por isso que quando João o vê, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que Isaías, 600 anos antes do sacrifício de Jesus, diz que ele foi levado ao matadouro como uma ovelha, como um cordeiro mudo, sem abrir a sua boca, mas ele se entrega, fazendo um sacrifício definitivo, em favor de todos aqueles que precisavam de desfrutar de uma doce esperança, propiciada pela verdadeira libertação que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Existe uma história real, experimentada por homens americanos, no parque de Yellowstone, um parque afamado por ter um monte de diversidades, animais, vegetais. E todos os anos aquele parque sofre com incêndios horrorosos que são administráveis hoje, mas em 1988 um incêndio terrível tomou aquele parque. Os homens, para poder medir a consequência daquele incêndio, eles caminham para poder observar o que havia sido comprometido. De repente, eles percebem que algo duro, seco, está diante dos olhos deles. Eles tateiam aquilo, e ao tatear aquilo, eles percebem que há algo embaixo que se mexe. Quando eles tomam aquilo pela mão, está seco, duro, mas conseguem perceber que é uma ave. E debaixo daquela ave existem filhotes. Eles mexem, eles estão vivos. Isso me faz lembrar o próprio Cristo dizendo: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas. Quantas vezes esse amor sacrificial que se entrega, que entrega a si próprio, que não poupa a sua vida. É interessante, queridos, nós que somos pais sabemos bem o significado disso. Eu não sei você, quando eu estou a atravessar a rua com as minhas filhas e o fluxo de carro vem da esquerda para a direita, eu sempre procuro manter as minhas filhas do meu lado direito. Sabe por quê? Porque na ocorrência de algum incidente, eu serei o primeiro a ser atingido. Eu quero que as minhas filhas sejam preservadas, eu quero que elas sejam resguardadas. Jesus não somente fez isso, mas Ele entregou-se de forma definitiva na cruz do Calvário, morrendo por mim e por você. As minhas filhas me retribuem amor, as minhas filhas encantam o meu coração. Agora, diferentemente das minhas filhas, eu e você muitas vezes
não retribuímos na mesma medida do amor que nós recebemos do Pai. Mas esse mesmo Deus, gracioso que é, Ele muda o sentido da Páscoa na perspectiva judaica e diz: eu vou sanar de vez os problemas que vocês têm. Eu vou enviar meu Filho Jesus na cruz do Calvário para poder morrer em favor de cada um de vocês. Sabe para quê? Para que eu e você desfrutemos de uma vida abundante, que só pode ser oferecida pelo Cordeiro de Deus imolado. Antes que Deus dissesse haja luz, Ele disse haja cruz, porque o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. Você está aqui nessa noite, eu estou aqui nessa noite, é porque nós somos bons? Não, é porque nós somos amados. Agora, sabe o que é interessante em tudo isso? É que as pessoas tentam insistir na ideia de que Jesus é a representação de uma história alegórica, fictícia. Mas se nós remontarmos o nosso olhar para a história da morte de Jesus e verificarmos que 300 anos depois da sua morte, o Império Romano estava dominado pelo cristianismo. A Bíblia nos conta que homens viram Jesus ressuscitado. Este Jesus que se dispõe a relacionar-se com cada um de nós, relacionou-se com homens. Ele chega diante de Tomé e diz para Tomé: Tomé, o seu problema era tocar as minhas feridas? Está aqui as minhas feridas. Sinta as perfurações das minhas mãos. Sabe, queridos, muitas vezes a gente faz memória para feridas, para marcas, constrói as nossas perspectivas em cima de marcas, perguntando o porquê e não entendendo o para quê. As marcas na mão de Jesus era a garantia da vitória. Eu vivi uma experiência muito difícil na minha vida familiar, juntamente com a minha esposa e juntamente com a minha filha mais velha. Éramos nós três, e de repente a gente foi surpreendido com a notícia de que minha esposa estava grávida. Não havíamos planejado absolutamente nada. E veio a Cecília. Acompanhamos o pré-natal, fizemos todos os exames, percebemos a evolução dela, o crescimento dela. Mas em um dado momento, lá nas últimas ultrassonografias, o médico começou a olhar com atenção, ampliar a visão acerca de um quadro que ele estava enxergando. Ele olha para mim e para minha esposa e diz: tem alguma coisa diferente aqui. Eu disse: o que, doutor? Existe uma dilatação no ventrículo esquerdo da cabeça da sua filha de 7 milímetros. Nós vivíamos uma tensão enorme. Estávamos vendo todos os dias notícias de microcefalia em bebês. Começamos a nos perguntar o que nós fizemos. Será onde desencadeou aquele problema? Qual era a origem daquele problema? Aquele médico olha para mim, olha para minha esposa e diz: tenham calma. Eu estou só chamando a atenção de vocês para que vocês observem, procurem um tratamento, procurem alguma coisa. Aquilo começou a mexer comigo, começou a mexer com minha esposa. Minha filha nasceu, a dilatação estava presente. Em um dado momento nós levamos a nossa filha ao médico, e quando ele chegou a examiná-la, a verificar, ele verificou que de fato a dilatação ainda estava persistente, era presente, que precisava de ser atentamente observada por nós. Aquilo angustiou meu coração, a frieza daquele médico, e muito me machucou. Mas de repente, algo tocou o meu coração. Nós levamos a minha filha num outro médico, ele brinca com ela, ele testa os estímulos dela, e ele diz: olha, curta a filha de vocês. Nós não sabemos dizer as razões que geraram essa dilatação. É uma cicatriz. Quando eu voltei para casa, eu lembrei das cicatrizes na mão de Jesus.
que evidenciam o seu amor, que evidenciam a sua graça, que evidenciam o seu perdão, que evidenciam para cada um de nós um novo e vivo caminho pavimentado pelo Deus Todo-Poderoso, que se oferece em sacrifício em favor de cada um de nós, e nos dá a oportunidade de olharmos para o dia de amanhã e dizermos para nós mesmos: nós estamos aqui de passagem, peregrinando, habitaremos com Deus Todo-Poderoso eternamente, porque Ele morreu e o seu sacrifício não foi em vão, porque ao terceiro dia Ele ressurgiu e vive para todo sempre. A Páscoa é um convite de uma refeição. Jesus diz: tomai este pão que representa o meu corpo, bebei deste cálice que representa o meu sangue. Se você quer de fato desfrutar desses presentes maravilhosos de uma viva esperança, de uma eterna esperança, você precisa de não somente se vislumbrar com tudo aquilo que nós assistimos aqui, você precisa de se comprometer com o Senhor. A mesa é a oferta do compromisso. Do compromisso. Nós precisamos de considerar isso. A mesa é a oferta do compromisso. E nós nos comprometemos com o Senhor quando nós nos dispomos a tomar dele, a entender o seu sacrifício, a entender aquilo que ele fez por cada um de nós. Pastor, mas isso nos isentará de passarmos por dificuldades? Não. Nós choraremos? Sim. Nós sofreremos? Sim. Nós experimentaremos o medo? Sim. Mas sabe o que gera em mim uma doce expectativa e uma doce esperança? É aquilo que Paulo destaca, que as nossas leves, momentâneas, passageiras, transitórias, tribulações, dificuldades, angústias, estão produzindo em nós um peso eterno da glória que ainda nos será revelada. Se você for ao túmulo Siddhartha Gautama, mais conhecido como Buda na Índia, você virá as inscrições na lápide: aqui descansam os ossos de Buda. Se você for ao túmulo de Allan Kardec na França, as mesmas inscrições estão ali contidas: aqui jaz os ossos de Allan Kardec. Se você for a Meca, ao túmulo de Maomé, as escritas no túmulo dele estão claras e evidentes: aqui jaz os ossos de Maomé. Mas se você for ao túmulo de Jesus, você verá as seguintes inscrições contidas lá: ele não está aqui porque ressuscitou. Ele não está aqui porque ele ressuscitou. Você pode aplaudir a este Deus que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, para todo sempre, 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 sempre. Por isso, em nome disso, eu quero convidá-los a participar da ceia do Senhor. Se você é batizado, reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador, e entende que este é e participarmos deste, que é um convite dele para nós, eu quero te convidar a fazê-lo.